Olá, estamos aqui no Estúdio USCS. Quero desejar aí boas-vindas. A gente hoje vai fazer o videocast da Escola de Saberes da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e estamos aqui representando a Escola da Saúde. Eu sou a professora Rebeca de Cássia Danelucci, sou professora e gestora da Escola de Psicologia e vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, olhos castanhos, cabelos cacheados. Estou vestindo uma blusa com flores, creme e um casaquinho também de tricô na cor creme. Estou sentada. Essa é a minha audiodescrição. E hoje está comigo para participar estão os estudantes do curso de Psicologia. A Mariana, vou fazer aqui a apresentação, vou pegar a minha colinha. Mariana Paulino da Costa, estudante do 9º semestre noturno. E o Gustavo Saternês, estudante do 9º semestre matutino. A Mariana e o Gustavo, eles fizeram parte de um grupo de estudos, que esse ano a gente está ainda sem encontros por conta da nossa agenda, estudantes de 9º semestre. Eu também, com uma série de questões, mas a gente vai trazer hoje aqui uma discussão que é do nosso grupo de estudo que a gente fez ano passado, em que a gente tem um grupo que chama MAEPS, que é Maternidade, Estudo, Psicanálise e Intervenção. E ano passado a gente fez toda a leitura do livro da Vera Iaconelli, que chama Manifesto Antimaternalista. E a ideia é que hoje a gente faça uma discussão sobre esse livro e trazer alguns pontos que a gente discutiu ano passado. E para contribuir com a nossa discussão, tem a Gabi, carinhosamente Gabi, mas que é a Gabriela Liviero Moraes, que foi estudante de graduação aqui da USCS, e quando ela se forma, ela volta aqui também para colaborar com o nosso grupo, e hoje está aqui como nossa convidada. Então, ela se formou aqui em Psicologia, bacharelado e licenciatura, tem experiência no campo da psicologia escolar, educacional, parentalidade, trabalho e saúde pública, pesquisa nos campos de adoecimento, no trabalho, maternidades, e ela é psicóloga do Sistema Único de Saúde, já trabalhou no CAPS, hoje está na atenção básica, e na época da graduação ela também fez iniciação científica, em que ela foi estudar essas questões de saúde mental, maternidade e docência. Vou abrir aqui então para os meus queridos estudantes, querida Gabi também, agora colega de profissão, se apresentarem. Tá. Posso ir, gente? Pode ir. Ok. Então, oi, gente, eu sou o Gustavo, A professora já me apresentou. Eu vou fazer minha audiodescrição agora. Eu sou uma pessoa de 25 anos, eu tenho 1,77 de altura, pele branca, cabelos cacheados e castanhos, olhos também castanhos. Eu tô vestindo uma camisa preta de botão, de manga curta, tô com um relógio meio prateado, meio não, prateado, e uma pulseira também. Eu uso óculos marronzinho, assim, bonitinho. Eu também tô sentado na frente de uma mesa com microfone, ao lado da professora Rebeca, na minha frente, a Mari e a Gabi. Oi, eu sou a Mariana, a professora Rebeca já fez uma breve apresentação. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, medianos, também de olhos castanhos. Eu tenho aproximadamente 24 anos, tenho 1,60. Eu tô vestindo uma blusa de manga comprida de gola alta preta, um colar com uma pedrinha, alguns anéis, relógio preto no pulso direito. E eu estou sentada, à minha frente tem o Gustavo, ao meu lado esquerdo a Gabriela. E eu estou sentada numa sala, num estúdio de cortinas cinzas, com iluminação azul, laranja, e tem um microfone aqui à minha frente. Oi, gente. A gente tá gravando de noite, então boa noite. Eu sou a Gabriela, podem me chamar de Gabi. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, tenho 1,60, 25 anos. Tenho os cabelos na altura dos ombros, olhos e cabelos castanhos. Meu cabelo tá ondulado no dia de hoje. Eu tô usando um macacão preto e uma blusa de tule por baixo, com alguns desenhos abstratos.
Uso um relógio prateado no pulso esquerdo. E do meu lado direito tá a Mariana, na minha frente tá a professora Rebeca. Vocês só não me falaram que era para falar a idade. Eu tenho 40 anos. Uma senhora. Vamos lá, então. Bom, então, adiantei aqui, né, que a gente vai falar do livro. E a nossa ideia é discutir maternidades, parentalidade e contemporaneidade. E é importante, quando a gente fala maternidades, a gente coloca no plural. E, então, a gente já inicia essa conversa de que, por muito tempo, a gente costumou, né, falar sobre a mulher. E a mulher grávida e a maternidade dessa mulher. E hoje a discussão que a gente vai fazer é que isso é muito plural. Não existe a mulher grávida, não existe a mulher e não existe a maternidade. Isso tudo é no plural, né? A gente precisa, dentro desse plural, entender, por exemplo, as relações de gênero, de raça e as condições socioeconômicas que a gente vai identificando aí como os marcadores sociais. Então, a gente já começa aí com esse ponto. Eu disse desse livro do último ano, mas a gente vem num grupo já de discussões há 2 anos, né? Então, a gente iniciou esse grupo com um livro que chama Mal-Estar na Maternidade, que também é da Vera Conelli. E aí, na sequência, a gente foi para o Manifesto Antimaternalista. Brevemente, assim, o que significa Manifesto Antimaternalista? E aí eu abro para os estudantes fazerem aí as considerações deles e aí a gente vai também endereçando algumas perguntas para a Gabi. Manifesto Antimaternalista, do quanto quando a gente fala de maternidade, isso não deveria considerar somente as mulheres. Quando eu venho de um campo de pesquisa em que eu estudo a maternidade, o meu doutorado foi com gestantes num hospital público e, assim como na minha pesquisa, como em várias outras pesquisas, a gente vai vendo o quanto tem sido, né, muito puxado para a mulher dar conta disso sozinha, né? E não havia muitos questionamentos, porque a gente ia entendendo que isso era natural da mulher, né? Ela nasceu para isso, ela foi feita para isso. Então, né, não se questiona. Era até muito valorizado. Olha como essa mulher é uma super mulher, ela dá conta de tudo, né? Da casa, dos filhos, do marido, E aí, assim, né, de que modelo de família que a gente está falando e de que mulher a gente está falando. Então, a gente vem nesse campo, né, da psicologia, a partir de referencial da psicanálise, trazendo problematizações sobre isso. E aí a Vera, então, traz esse livro e que vai discutir, né, para falar, né, de manifesto antimaternalista primeiro ponto, considerar que esse não deve ser um assunto só de mulheres. Se estamos aqui criados, né, vivos, alguém nos maternou. Então, mesmo que eu não queira ser mãe ou na condição de homem eu não exerça a maternidade, eu fui atravessado por uma maternagem. Então, é disso que se trata e que isso deveria ser, então, uma questão discutida na sociedade. A gente fala muito das crianças e que infância é essa, e aí as crianças vão sendo diagnosticadas e as mães vão sendo cobradas, sem pensar que modelo de sociedade está posto nisso, né? Que condições as famílias têm para cuidar dos seus filhos, muitas vezes com redes de apoio muito fragilizadas. Então, de introdução, é isso? Que baita introdução. Que baita introdução. Uau. E aí, deixa para vocês trazerem um pouco, acho que na perspectiva de estudantes que foram se aproximando desse tema e questões que vocês acham que fez sentido, que fez vocês repensarem e que também, de alguma forma, né, tá direcionando a formação de vocês. Você mencionou a respeito das maternidades, né, existentes e de como que a gente chega na concepção atual, né, do que é esse... de quais são essas maternagens, né? Eu acho importante a gente considerar também como tudo isso surgiu. Porque tudo isso vem de um histórico lá de trás. Então, é importante a gente pensar que nós somos atravessados constantemente por diversas mudanças atuais. Então, a gente passou pela pandemia, a gente passa por outras revoluções ligadas à área tecnológica. Mas a gente tem que também considerar o nosso processo lá de trás, lá no nosso processo de colonização. Então, pensar que o Brasil, ele é um país que foi o objetivo de ser uma colônia. E que
isso impacta a gente até hoje, se a gente for pensar nos aspectos históricos, se a gente for puxar lá atrás. É importante a gente pensar que o nosso país também, o Brasil especificamente, né? Os materiais que nós encontramos lá fora, eles não se aplicam ao território brasileiro justamente por conta desse contexto. Então, a importância da gente também, nessa roda de conversa, a gente ter a oportunidade de discutir sobre a importância de materiais que se apliquem ao território brasileiro, pensando que que o nosso processo, né, de colonização, ele foi tão diferente de outros países, né? Não teve um objetivo de ser uma colônia de... Esqueci a palavra agora. Mas teve o objetivo de ser uma colônia de exploração. Então, quando o objetivo do nosso país foi uma colônia de exploração, isso implica em bases, em concepções que vieram lá de trás. Então, a exploração, por exemplo, das pessoas, da força de trabalho aqui, das mulheres também, pensando na exploração sexual, que as mulheres lá de trás sofreram e já estavam aqui. Então, existem muitas concepções que a gente tem que pensar antes de pegar e aplicar um conceito europeu aqui no território brasileiro, assim. Então, eu acho muito importante a gente discutir e pensar também numa psicologia brasileira, numa psicologia que se aplique, de fato, ao território e aos contextos que a gente vivencia aqui. E eu acho que a gente pode fazer isso a partir de uma leitura de Vera Iaconelli, brasileira aqui, que a gente fala, que ela discute, ela traz... É muito curiosa essa sua fala sobre a diferenciação, né, de ser uma colônia, ser um lugar fora da Europa. E é muito curioso como a Badinger, né, que é uma autora que a gente sabe, né, mas assim, falando para as pessoas, uma autora que ela estudou a questão francesa, principalmente das mulheres francesas, a respeito da maternidade. E é exatamente esse ponto que eu quero dizer sobre... Ela estava usando na França, e lá na França já estava dito, putz, aqui a gente não está querendo ser mãe do jeito que está posto ser mãe, né? Então, vamos ser mãe... Como que é? Vamos ser mãe no Brasil? Lá, acho que mãe tá mais fácil, vamos colocar lá o papel de mãe, né? E o maternalismo fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre esse modelo de sobrepujar o cuidado para alguém, né? Sim. Então, acho que esse contexto que a Vera, né, ela faz assim no livro, a respeito dos diferentes processos do desenvolvimento do maternalismo, né, no caso de como a maternidade se desenvolve, está muito relacionado exatamente aos processos de trabalho, exatamente aos processos de exploração, né, algo indispensável para a gente conversar sobre isso, né? Eu vou articular a fala de vocês e vou trazer a Gabi para a nossa conversa. Porque escutando, né, eu me formei em 2006, né, fiz graduação de 2001 a 2006. E na minha graduação, a gente tinha disciplina de desenvolvimento, que era onde a gente ia discutir essas questões, e era a psicologia da gravidez, do parto e do puerpério, tudo no singular. Não tinha essa questão de maternidades, não tinha essa pluralidade, né? Acho que quando a Mari traz essa discussão, eu estou estudando agora psicanálise decolonial, né? Depois de praticamente 20 anos de formada, porque a gente sempre estudou, né, o psiquismo como universal, e nunca foi entendendo, assim, que a construção de subjetividade é construção. Então, ela se dá por todos esses atravessamentos que hoje a gente considera, né? Mas a gente, por exemplo, não falava de raça quando a gente ia descrever uma pessoa que a gente atendia, um usuário que a gente, né, acompanhava. E essas são discussões, né? Eu sou da época que a gente falava que a psicologia era neutra. E hoje a gente fala que não se posicionar já é um posicionamento. Né? Então, a gente tem que pensar uma psicologia, uma psicanálise, que ela já é política, não no sentido partidário, mas no sentido que já tem um posicionamento ali, né, do que a gente entende pelas relações que se dão. Então, eu estou pensando assim, né, eu me formo, né, há 20 anos atrás, e você é recém-formada e vai para o serviço público. Como que essas questões da graduação, essas discussões atuais na psicologia, discussões talvez você não tenha feito, atravessam o serviço e você, né, essas mulheres do livro você encontra ali no dia a dia do serviço?
Foi boa, Gabi? Foi uma ótima pergunta, inclusive. Um sujeito, ele não é sujeito sem história, né? Eu acho que quando a Vera aponta pra gente essas reflexões do antimaternalismo, quando ela vai tecendo, inclusive, a crítica, como a psicanálise se forma, e o contexto em que a Europa está, e o contexto em que a maternidade apresenta, o contexto em que Freud vai puxar o complexo de Édipo e a saída que ele dá para o complexo de Édipo feminino. Como isso era uma resposta, e acontecia mesmo, mas não é separado de um contexto histórico, né? Então, quem são essas mulheres desse tempo em que as respostas eram essas que eram encontradas? Talvez não sejam as mulheres que são hoje que encontram as respostas hoje em dia. E talvez sejam as mulheres que encontram essas respostas hoje em dia que não cabem mais essas mesmas respostas. Acho que o que a gente vai encontrando, e aí especificamente no campo em que eu vou atuando, é os sofrimentos que é decorrente desses discursos maternalistas. Então, e aí não sofrimento enquanto vida, porque a gente produz sofrimento, né? A gente vai existindo e há uma falta, e há um anseio, e há essa busca, e há esse processo que é próprio de existir. Mas enquanto um campo que vai caindo em um próprio adoecimento, dessas impossibilidades de encontrar enfrentamentos para esses sofrimentos que não são postos. Então, eu acho que essas discussões que a gente vai fazendo e que é atual, né? Então, assim, os profissionais que vão chegando e esses profissionais que já se formaram, mas que vão se... como eu denomino? Que vão se reatualizando, eu acho, né? Que vão procurando essas discussões, que vão se empoderando desses outros pensares. Porque também é uma possibilidade de você não fazer, né? Assim, é uma possibilidade de não. Há verdades absolutas, há, né, respostas, há muitos jeitos de se atuar. Mas eu acho que se pensar que há um sujeito, e só é sujeito porque há uma história, acho que a gente pode talvez ir discutindo isso mais pra frente, mas essa ideia de que eu me torno sujeito porque alguém que já é sujeito vai me contando desse mundo, né? Então, assim, vai me apresentando, vai me emprestando o que é dele pra mim, vai... E aí eu vou podendo me compor, e vou podendo olhar pro que tem em volta, o que é esse outro. E, enfim, eu vou elaborando, eu acho que vai encontrando essa abertura para o que é. Porque senão a gente pensa que existe o que é uma mulher, o que é o padrão ouro do que é uma maternidade, o que é padrão ouro de se criar os filhos, e é isso que tem que acessar. Só que não chega para ninguém, talvez. Ou se chega de um jeito muito específico e muito mascarado, e com uma rede que tá por trás, que é meio que inacessível para grande maioria, talvez. Acho que para as grandes... Para a população, para o nosso contexto brasileiro, né? E vem porque como mercadoria, né, gente? Vem como uma mercadoria, porque não existe um individual também, eu acho que esse é o ponto. O mercado da maternidade tá a todo vapor. Hoje, assinatura premium. E como individualizar, eu acho que vira uma questão de adoecimento. Acho que talvez por aí, assim, não sei se a gente consegue trabalhar a partir disso, mas acho que nesse caminho inicial, assim, talvez. Sim. E acho que um ponto que dá pra gente puxar é a questão do cuidado, né? Socialmente, historicamente, sempre ter sido associado às mulheres, né? É como se esse aspecto do cuidado fosse uma coisa natural a elas, né? A Vera, ela traz pra gente a questão do modelo uterino de cuidado, que seria justamente um foco nesse corpo feminino, e que esse corpo feminino, né, a natureza dele seria suprir tudo, suprir a todos, e isso faz com que a gente continue até hoje, assim, nessa lógica de continuar perpetuando, sim, estereótipos de gênero e continuar reduzindo a mulher a este local de função materna, de exclusividade de cuidado, quando hoje em dia a gente tem diversas formas, né? Hoje a gente não compreende mais como mãe e pai atribuindo especificamente a um gênero. Então, puxando um pouco do que a professora falou no início, nós temos função materna e função paterna. E essa função é exercida independentemente do gênero. É um conceito ligado à parentalidade. Então, é interessante a gente pensar como esse cuidado ele foi socialmente construído e atribuído às mulheres também como forma de
de colocá-las em um espaço específico, numa caixa específica, de não permitir com que ela tenha uma liberdade que a gente comumente vê na população masculina, né? Então, a população masculina, ela tem muitas opções. A mulher, ela não tem tantas opções, assim, né? Ou pelo menos é o que a gente escuta. E aí, acho que tem uma mudança também, né? Que a gente vai vendo um movimento hoje de mulheres que optam por não exercer a maternidade. Uhum. E aí, depois eu vou pedir para vocês falarem um pouco, assim, né? Tá gritando aqui. Sobre isso. Eu vou só fazer uma introdução. Porque, apesar disso, acho que isso também pensar... ela pode optar por não exercer, mas ela não está isenta da pergunta, por que não? E será que você não vai se arrepender? Muito diferente dos homens, que acho que poucos são questionados se eles não querem ser pais. Não são questionados. E nem se vão se arrepender quem cuidará de você no futuro. Mas as mulheres são. E acho que nesse sentido, a maternidade, ela tem um lugar, né? Quando eu falo também do mercado, para muitas mulheres, ela foi e ela ainda é, e isso tem um recorte também de classe social, o lugar de reconhecimento. Né? É ali em que eu sou valorizada. E é uma valorização bastante empobrecida, ao mesmo tempo encarecida de muito simbolismo, né? As mensagens do Dia das Mães estão aí para contar. Mas no dia a dia isso é muito sofrido. Mas o Dia das Mães está aqui, né? Com todas as mensagens de alguém divino. Mas o dia a dia é muito sofrido, né? Então, a gente vai tendo, assim, lugares... Se a gente for pensar, né, na época que a gente lê os clássicos da psicologia, o único lugar da mulher era a maternidade, né? Ela não tinha espaço na esfera pública. À medida em que as mulheres vão tendo esse espaço público, elas vão tendo outros interesses, né? Então, ser mãe é um dos interesses da vida, não é o único em que ela consegue ter prazer e construir sua identidade. Para algumas mulheres ainda é, porque tem recorte de classe. Então, acho que fiz a introdução e passo para vocês. Eu acho assim, você traz 2 pontos que o homem, ele é posto exatamente no oposto. No sentido de... aquilo que você trouxe de, poxa, se uma mãe escolher não ser mãe, né? Olha o ato falho. Se uma mãe escolher não ser mãe, a mulher já é vista como mãe. Uma mulher... né? Já foi pego no parte do lugar de uma mulher escolher não ter bebê. Não ter... Exercer maternagem para um filho. Aí ela vai maternagem para o filho. Isso é exatamente o oposto pro homem, no sentido de, tipo assim, se ele tiver... se ele tiver uma criança, se ele tá ali posto o exercício do paternar e ele escolher, ele tem essa possibilidade da escolha do eu não vou não vou ligar com o cuidado, eu vou me ausentar, ele vai ser muito menos cobrado e retaliado do que uma mulher, né? Isso fica muito claro, né? E também na posição do cuidado que a Mari traz, né? No sentido de o homem acredita que tá posto ali pro homem que o cuidar é prover financeiramente, né? Que seria isso o cuidar do homem, né? E exatamente como acontece a migração, né? Vou chamar assim, da mulher do espaço privado pro público, existe essa ampliação do espaço, o homem também se olha mais pro privado. Existe um movimento da paternidade que olha mais pra casa, pro cuidado, pro afeto, né? Que é exatamente o TCC aí que eu pude fazer com a minha orientadora, Rebeca, né? Que discute essas questões. Só que ainda aposta também no contexto da masculinidade hegemônica, né? Que é um termo do Fernando Albuquerque, enfim, na verdade que é da Connell, anteriormente, mas que põe um certo tipo de coerção e de uma performance, uma vistoria quase Foucaultiana, assim, de um grande panóptico de como você deve agir ou não como homem, dentro de um grupo de homens, dentro da sociedade, com as mulheres. E isso tá naquele claro recorte que sobe pra gente que o homem não chora, né? Que o homem não tem sentimentos, não pode sentir. E isso faz ele entrar em questão com a questão... faz ele entrar em xeque com a questão do cuidado, né? Apesar de também querer estar ali, né? Então...
com as ampliações do mercado para a mulher, que na verdade a mulher sempre esteve no mercado, né, só com um trabalho não reconhecido, mas com, talvez, na questão financeira, conseguindo contribuir mais em casa, essa preocupação masculina com o financeiro pode ser diluída, bem como a do cuidado, quando o homem se interessa mais pelo cuidado, ele está mais posto nisso, e também existe essa reformação e as reflexões que a gente traz a respeito do cuidado para o homem, né? Então, no exercício da parentalidade socioafetiva mesmo, no sentido de cuidar, acho que acontecem diferentes formulações do núcleo familiar, sabe assim? Acho que tem um ponto que às vezes a gente pega numa discussão como se existisse uma escolha que fosse deliberada do sujeito e não enquanto também uma posição social e política de como é que as mulheres existem, como as mulheres e homens em uma posição de gênero existem dentro da sociedade, né? A gente tem, enquanto o trabalho e as posições do mercado de trabalho, enquanto divisão sexual do trabalho, mas a gente tem um controle do Estado também sobre o corpo das mulheres. E aí é um debate legal que a Vera também vai trazendo sobre o quanto que as mulheres ricas, elas ficam numa posição de poder criar as proles, né? Então, assim, ter filhos. E quantos filhos, né, tiver e poder ser bem criados e uma preocupação de produzir cidadãos de bem e que vão trazer retorno para a sociedade. E as mulheres pobres têm um controle do Estado sobre quem é essas crianças que nascerão e como elas nascerão e quem serão elas. E o quanto que é um processo de marginalização enquanto existe, né? Então, assim, quem são esses corpos dissidentes? Então, quem pode existir, quem não pode? Então, não sei o quanto que é uma escolha deliberada de cada sujeito. Nesse sentido, né? Assim, é próprio de uma construção social que a gente existe. Acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque senão, se a gente também não tem nenhuma escolha, que estamos fazendo aqui, né? Mas são escolhas cerceadas, né? Não é uma liberdade total e com todos esses atravessamentos que a gente está fazendo, né? A gente tem movimentos, e aí pensando em homens que estão se aproximando mais, né, desse cuidado com as crianças, no sentido até de fazer uma maternagem, como a Maria diz, né, fazer maternagem, eu gosto muito da frase que a Vera fala, né, é o bebê que precisa ser lambido, né, é pegar aquele bebê para si, investir nele, tudo que ele precisa de investimento para apostar que tem um sujeito, para que venha um sujeito, né, alguém tem que fazer isso pelo bebê. Quem vai fazer? Quem tiver recursos psíquicos e também disponível para isso, né? A questão financeira atravessa aí, certamente, a rede de apoio. Mas esse movimento, né, desses homens que estão aí, né, querendo estar mais próximos, eles barram numa questão, se a gente está falando do início da vida, que é a licença paternidade, né? Garantia de direitos. Né? Como é que você vai fazer isso podendo ficar 5 dias em casa? Sim. No melhor dos casos, 14. Né? Então, aí você já vai deixando assim, quem é que vai ficar responsável principal? Né? Porque se a mulher tiver seus direitos garantidos, uma vez que se ela for trabalhadora, ela vai ter um tempo ali muito maior do que o homem. Então, você já está colocando quem é que vai fazer. Então, isso atravessa também, né, as questões de lei e como é que se está vendo o cuidado. E aí isso esbarra, né, em uma situação, é um exemplo pessoal, mas que eu sempre conto, que eu acho que ele é bastante figurativo para isso. Eu tenho 2 filhos e eu voltei de 2 licenças maternidades. E quando eu voltei nas 2 licenças, eu dava aula à noite. E as 2 vezes eu escutei de mulheres, né, mas com quem sua filha está e depois com quem seus filhos estão. Sua mãe cuida? E eu, não, eles estão com o pai. No meu caso, assim, tem um marido, que é o pai das crianças, e que cuida delas, assim como eu cuido. E isso depois de 6 meses de licença maternidade. Meu marido teve 5 dias ou 15, eu já não, acho que foram 5. O pai tem 5 dias para conhecer um... Quando ele voltou na semana seguinte... A mulher tem 6 meses. Ou 4. Ou 4, 3. Né? Ou Isso deliberado pelo Estado. Mas a grande... Então... A questão é que, assim, meu marido, quando volta uma semana depois, ninguém perguntou para ele com quem que sua filha tá, com quem que seus filhos estão. Mas eu fui perguntada.
E aí, acho que pensar o manifesto antimaternalista quando isso acontece, talvez enquanto sociedade, a gente precisa trazer alguns questionamentos, né? Será que isso é necessariamente uma obrigação só das mulheres? Né? Como estão essas mulheres que estão com essa obrigação? Pois é. Lembrando que a gente está falando aqui de uma situação heteronormativa, né? No geral, aqui assim, mas os casais homoafetivos, os casais... as paternidades socioafetivas de um avô com uma criança que vai ter licença vovô. E os lares brasileiros predominantemente chefiados por mulheres. Pois é. Em grande maioria, né? Então, aí fica numa divisão, né? Se você não tem tempo para cuidar direito dos seus filhos, mas ao mesmo tempo a mulher é a única responsável dentro do lar pela sustentação desses filhos. Então, eu fico pensando num exemplo. É uma loucura, gente. Pois né? Tá faltando alguma coisa. Então, por exemplo, fico pensando, é um exemplo que até mesmo tem na atualidade, né? Mulheres que têm filhos que cuidam de filhos de outras pessoas. Em que horas que elas vão poder cuidar dos próprios filhos, sendo que elas estão justamente nesse processo de adquirir renda para que ela possa conseguir sustentá-los, né? Isso implica também numa discussão, por exemplo, de um filho, de um irmão ter cuidado de outro irmão, porque essa mulher não tem tempo e muitas vezes não tem uma rede de suporte, uma rede de apoio para que ela possa contar com um cuidado. E muitas vezes a rede de apoio dela são outras mulheres. São outras pessoas que também são mulheres. Então, ao mesmo tempo que ela tá nesse papel de que você tem que cuidar dos seus filhos, porque é a sua responsabilidade, porque não existe. Você tem que... E aí, quando vem, por exemplo, o pai, e eu acho engraçado isso, que por exemplo... Vamos, né, por exemplo, um casal heteronormativo. Se o pai, ele exerce uma ação, tipo, meu Deus, ele trocou a fralda da criança. Meu Deus, que pai! Que pai incrível é esse que troca a fralda do filho? Troca uma. A mãe já trocou 50. Que pai incrível, gente! Pois porque assim... também se você for pegar 5 dias da sua licença paternidade pra você ficar bebendo cerveja e não... usar isso direito, né? Também é algo problematizado exatamente. Por que o homem não tá... O que tá faltando ali, sabe? Eu acho que isso precisa ser trazido nos cursos das paternidades e das masculinidades. Aí todo, acho que sabe? A gente volta até numa discussão que você traz no TCC, que é a infância, né? Acho que hoje algumas famílias têm repensado isso, ainda não é um modelo hegemônico, mas as crianças têm a boneca, as meninas têm uma boneca para ninar, para brincar, para fazer a maternagem desde o início. Sim. E os meninos não, né? Acho que hoje tem bonecos, e aí incentivado os meninos, mas ainda com muito cuidado, né? Tem uma outra pesquisa de TCC que eu estou orientando, do Wellington, do nono semestre agora, que foi também sobre a questão da paternidade. E foi com homens que têm filhas e filhos. E a gente queria saber se esse homem faz diferença na criação dos meninos e das meninas, filhos. E aí o que a gente percebeu, assim, acho que um dado muito curioso, mas também acho que talvez a gente só não queria ter visto, mas sabia que encontrar. Na criação das meninas, os homens da pesquisa responderam que não se importavam se elas tinham brincadeiras mais reconhecidas do universo masculino. Mas com os meninos, a resposta desse mesmo pai foi o contrário. Que com os meninos eles tinham preocupação se eram brincadeiras mais do universo feminino. E o que são brincadeiras, né? Do universo feminino, né? Teve um relato muito legal depois que eu apresentei a pré-banca, que foi tipo assim... eu fui chamada na escola porque o meu filho... Ele não brincava do que os outros meninos brincavam. Ele só ficava brincando, né? Uma criança e tal. Ele gostava de brincar com o bebê, se banhando, cuidando do bebê. Aí essa mãe ficou indignada com essa questão dessa escola. Como assim isso é uma questão? Como assim? Por que vocês vieram me chamar? E ela comentou que ele tá só reproduzindo o que o pai tá fazendo em casa. É exatamente o que... Ele tá brincando sobre o que o pai tá fazendo, né?
Simples assim. Nossa, a convidada Gabi quer muito falar. Fale, Tá fazendo Gabi. muitas expressões, Ela tá Gabi. assim, ó, É com você, não, Gabi. Mas bom. O meu tanto de castração não me impede de dizer. Que bom. Mas eu acho que é porque escapa desse imaginário do que é uma masculinidade muito segura de si. Muito segura de si, né? Então, assim, é esse homem que ele não vai poder ter nenhuma atividade que representa o que é esse universo idealizado feminino, né? Então, assim, tudo que escapa dessa representação do que é ser um homem muito viril, o que vai representar isso, ele escapa dessa heteronormatividade, né? E aí, na cabeça dessa posição muito tradicional, é um grande perigo, né? Se uma criança reproduz os cuidados que ele teve na primeira infância, que talvez é o local que ele tá. Acho que esse é um ponto. Tem uma fala que você traz, Gustavo, que é como em 5 dias você conhece o bebê. Acho que conhecer é um ponto muito central. Você precisa conhecer esse bebê. Ele precisa te conhecer para se conhecer e conhecer o mundo e se tornar sujeito. Eu acho isso de um encantamento, de uma É o posição encontro na de estranhos vida. e você precisa investir naquele sujeito para ele ser sujeito. E você precisa ter tempo. Como você faz isso sem tempo, sem apoio? No meio da loucura que é estar com um bebê, assim, que chora. E aí você precisa se projetar para entender o que é esse choro. Esse choro é fome. Ele está chorando, né? E nesse embrolho você não tem tempo. E aí você é atravessado pela realidade, né? Assim, ainda existe uma realidade compartilhada em posições que não são de um adoecimento. E aí você precisa de tempo, você precisa de apoio, você precisa de condições mínimas para que isso seja assegurado, né? E aí, isso independente de quem faça esses cuidados. E aí parece que não, que quando a gente tá discutindo isso, a gente tá discutindo quem é que vai ficar ou não, né? Assim, que a mãe precisa dar conta, porque aí também fica esse imaginário, né? Que precisa dar conta e dar conta exatamente do que e como, em quais condições. Sim. E aí tem as redes sociais. Que aí a gente tem as maternidades mercadológicas, né? Que é aquela maternidade da capa de revista, Linda. né? Linda. E tem uma questão, né, corporal, de como a mulher fica num pós-parto. Por outro lado, a gente vai tendo as redes sociais em que vão tendo relatos denunciando que não é bem assim, né? Mas por muito tempo não tinham esses relatos de que não é bem assim. Acho que o Mal-Estar na Maternidade, que é o outro livro, ele traz um pouco disso, né? Porque por muito tempo aparece aquilo que a gente quer ver, mas não necessariamente a maternidade como ela é. E que sozinha, ela é muito mais difícil, né? Para criar uma criança de uma aldeia, mas a gente cada vez mais vai tendo famílias menores, né? Sem nenhum apoio por fora, com o trabalho que tem que voltar depois. E aí tudo aquilo, né? Que a gente olha e fala assim, nossa, que encanto, né? Esse chamada do sujeito. Mas para quem tá vivendo ali, às vezes é desesperador, é de um desamparo forte, né? absurdo, porque para fazer isso, você tá sem comer, você tá sem tomar banho, você tá sem dormir, e não tem ninguém que possa te amparar, né? E com muitas dúvidas, porque essa coisa também, né, de que o amor é instintivo e que a maternidade tá dada, não existe. Ela é totalmente construída. A Gabi falou, né, você tem que identificar, é choro do quê? Só que em que momento, né? A gente está falando aqui de um lugar que a gente estudou. Em que momento as pessoas que não estudaram sabem que isso é uma construção, que não é inato, né? Elas acham que está faltando algo nelas, né? Cadê esse amor que falaram que tinha e não veio? Mas o amor é construído, né? Não é instintivo, né? Você imagina um filho e vem outro. Aí você tem que olhar esse desconhecido e não construir. E não vem com manual. E não é incondicional o amor, porque é isso. Esse bebê te pede tudo de você, você vai fazer o que com isso? Não quero mais. Não dá pra Você não querer, tem um né? retorno de volta, pelo menos não tão cedo. No início é uma relação sem troca. Então, o quanto, acho que pensar em manifesto maternalista não dá para ser uma relação de dois. Seja um homem ou uma mulher, Muito menos de um. qualquer outra pessoa. Quando eu falo dois, eu tô falando o bebê Ah, tá. e o cuidador ou a cuidadora. E as
releituras do Édipo é essa. O terceiro na relação não é que é o pai, é um terceiro que entra nessa relação que se misturou, né? Você precisa de alguém para te resgatar disso. Só que muitas vezes não vem esse terceiro. E como você faz tudo isso em um processo que às vezes, e aí pensando, né, em um corpo cisgênero dentro de uma maternidade em que a mulher vai parir e pariu esse bebê e passou por uma violência durante esse processo. E ainda você está exigindo que ela dê esse amor imaginário e incondicional para esse bebê nesse processo em que imediatamente esse amor não chega. Primeiro que amor que a gente está dizendo que é para chegar, e que esse amor tem que chegar por um desconhecido. E às vezes ele não vai chegar, e às vezes vai demorar, por muitos motivos, inclusive as violências que foram submetidas, né? E assim, não é que um caso de violência acontecem, né? Muitos casos de violência acontecem. Nascer no Brasil é lidar com muitas violências em muitas etapas dos processos, Sim. né? E como isso também vai compondo essa realidade do nascimento, que é uma parte muito importante também, né? Acho que não muito no tópico, mas a gente chegou a discutir um momento em que o nascimento também é morte, né? E aí vai chegando todas essas misturas. E o quanto que também vai gerando uma culpa, né? Acho que assim, nos primeiros anos de vida, o Kiko vai tendo também uma preocupação de... E se eu fizer alguma coisa errada com esse bebê morrer por algo que eu fiz? Porque eu não cuidei direito. E aí vai gerando, assim, um embrolho de culpa em meio a uma solidão do que é isso. Porque aí eu ouvi um story de 10 segundos de uma pessoa que nada disso acontecia com ela. E aí comigo tá acontecendo, né? E aí quando eu pergunto pra minha vizinha diz que não foi nada disso desse jeito. Aí quando eu vou conversar com algum especialista, o especialista está dizendo que eu tenho que fazer assim, assim, assim. Aí outro especialista diz que eu tenho que fazer assim, assim, assim. E aí, de repente, todos são especialistas, com muitos atravessamentos e com muitos manuais, porque às vezes tem manuais também, né? Como Muitos, tem como vários. ser mãe. Tá aqui pra você. Muitos, né? E aí fica nessa mistura, e aí esse contato, né? Essa relação, esse tempo vai ficando atravessada por todos esses embrolhos, né? Vou fazer então uma pergunta para os três. A mesma pergunta, eu quero a resposta dos três. Ó, Deus. Ó, Deus. Dado todo esse cenário, a partir de tudo que vocês já estudaram, o que a psicologia tem a ver com isso e pode fazer com isso? Começa dali, ó. Tá. Eu vou pegar até um pouquinho do que a gente já escreveu um pouquinho aqui, né? Nosso guiazinho. A psicologia tem que pensar, refletir, tem que estar posta nessas discussões. Ela tem que ajudar na emancipação, né, bem social, assim, mas na emancipação dessa mulher para com seus papéis e atravessamentos sobrepostos que geram sofrimento, que nem a Gabi falou, né? Daquilo que chora no final das contas, né? A psicologia tem que ouvir aquele ser predisposto não disposto nesses papéis, e também, em certos momentos, acolher também, né? Trazer exatamente esse papel. O que ela... não só despila desse papel, mas quando trazido esse papel, acolher e abraçar e vamos conversar sobre esse sofrimento que está latente, né? Sobre essa solidão, sobre essa... a dificuldade que é se conectar, a dificuldade que é lidar com algo que é totalmente novo, mas esperado pela vida toda, né? A vida toda foi trazida essa expectativa para esse tal momento que está chegando agora, mas de repente ele é muito real. De repente ele é mais que real e o que sobra é você na noite consigo mesmo, assim. Então, elaborar isso, eu acho que é o que a psicologia tem que fazer no sentido de... exatamente acolher e refletir, né? Eu acho que é o que eu consigo pensar agora, assim. Minha vez? Ah, tá. É sempre quem pergunta, né? Eu vou pegar um ponto que a professora falou no início da nossa discussão. A psicologia, ela é política.
Então, esse tópico, a gente discutir os diferentes tipos de maternidades e os atravessamentos que essas maternidades têm, também é um papel da psicologia. É o nosso papel também valorizar essa escuta desse sofrimento que a pessoa está trazendo para a gente, por esses diversos atravessamentos que ela passa, ter esse processo de apoiar nesse processo de emancipação, de autonomia, mas também entender qual que é o nosso papel, né, no processo político. Isso a gente falando de debates de acesso à educação, de debates de acesso à saúde, onde que a psicologia está nesses lugares? E porque a gente deveria estar nesses lugares discutindo o quanto esse sofrimento que, por exemplo, que a Gabi recebe no serviço, que sofrimento é esse que essas mulheres recebem? E esse sofrimento, ele está sendo escutado? Esse sofrimento, as políticas, por exemplo, que nós temos atualmente, né, as políticas públicas, elas atendem essas realidades que a Gabi recebe no serviço público? Elas consideram essas diversidades que a gente encontra no nosso país, o nosso processo histórico, o nosso processo social? A gente coloca isso para debate? Então, eu acho que a psicologia, além desse papel de escuta e de acolhimento, é um papel também político de colocar em questionamento esse processo que a gente... E de questionamento, assim, do que está ao nosso redor e do que a gente está discutindo sobre. Então, eu acho que isso é um papel bastante importante da psicologia. Acho que a gente abre um espaço que é muito significativo, que é um espaço para o sujeito poder falar o que acontece com ele. Então, a gente abre um espaço para que a história da pessoa seja contada. E aí, um contado não para que eu escute, mas para que a pessoa se escute enquanto ela diga sobre ela. Esse acho um ponto muito importante. Acho que o papel meu, enquanto psicóloga, é também de denúncia do que acontece. E é um papel de denúncia de muitos setores, dentro de cada atuação que se faz, são dentro de... E aí é diferente, né? Eu acho que dentro de cada lugar que você está, dentro de cada serviço e de cada campo em que se atua. Mas sempre o papel de denúncia também disso que acontece. Por isso que a psicologia não é neutra. Porque ela também denuncia essas realidades. E não uma denúncia efetiva de boletim de ocorrência. Quando a gente faz pesquisa, a gente denuncia uma realidade. Quando a gente escuta, a gente também está denunciando uma realidade. Quando a gente vem aqui e conversa sobre isso, a gente está denunciando uma realidade que acontece. Então, a denúncia também nesse sentido. De evocar essa realidade. E acho que a gente constrói política pública, né? É também muito influenciada pelo meu trabalho, mas eu acho que a gente constrói planos do que a gente faz com tudo isso. Então, a gente constrói planejamento do território, a gente constrói reconhecimento desses agravos de saúde, a gente constrói, idealmente... A gente constrói tudo isso, né? Idealmente, a gente também pensa em estratégias de enfrentamento. Porque a gente pode não construir efetivamente, a gente pode não chegar no ponto de sancionar uma lei. Mas a gente abre espaço para escuta, para reconhecimento, para denúncia, a gente constrói possibilidade de enfrentamento. Acho que a gente construir uma possibilidade de enfrentamento é a gente continuar caminhando. E aí, eu acho que continuar caminhando é a gente conseguir compartilhar dessa realidade também. Acho que eu penso nessa direção. Você acha, Rebeca, que é o quê? E a sua resposta para essa pergunta? Para o quê? Concordo com tudo que vocês falaram. Mas depois eu tenho uma outra pergunta sobre isso. Quando você fala denúncia, acho que talvez esclareça assim, que denúncia que a gente faz, né? Tipo, a pessoa fala e a gente denuncia. Faz um boletim de ocorrência. Não é nesse sentido. Que denúncia é essa, Gabi? Depois eu respondo só pra não achar que eu assim, olha, eu vou falar com a minha psicóloga, depois ela vai denunciar o que eu falei. É uma placa assim, essa pessoa está denúncia! Como que a gente denuncia, Gabi? Não, a gente denuncia quando a gente produz. Ai, gente, desculpa, usei palavras aqui, ó. Quando a gente pesquisa sobre a realidade, acho que a gente está denunciando esses acontecimentos
que a gente elabora. E essa é a realidade que a gente está. Então, quando o Gustavo pesquisa sobre a parentalidade, né? Sobre a masculinidade dentro desse campo, é uma denúncia social de como é que a sociedade se organiza a partir disso. Não é pontualmente sobre uma pessoa, né? Não é sobre como Mariana vai se organizar dentro da maternidade dela. Não é sobre como o Gustavo é enquanto pai. É uma denúncia social de como a gente se organiza enquanto uma sociedade. Quando eu pesquisei sobre a docência relacionada ao adoecimento das professoras, não é uma denúncia sobre as professoras. Olha, o que essas professoras estão fazendo. É sobre como o modo de organização do trabalho, como o modo como a gente se organiza enquanto sociedade. O tanto que a gente, enquanto a divisão sexual do trabalho, quanto elementos da maternidade vão atravessando nesse lugar que a gente se compõe. Então, é isso, assim, acho que todas as pesquisas, elas denunciam essa realidade que a gente compartilha. Porque uma pesquisa parte de um problema, né, que a gente identifica. E a gente vai encontrando pelo caminho muitos outros problemas, muitas outras hipóteses que a gente acha ou não. E a gente vai denunciar como essa realidade se impõe e como ela se organiza, né? Não é nada como uma denúncia, a gente ir lá na delegacia, não é nada disso. Viu que orgulho? Olha só. É uma denúncia social, pessoal. Viu depois de formada? A vida sim, como se mostra. Brilhou quando tava falando. E aí, acho que isso é talvez uma das questões mais caras da psicologia atualmente, pelo menos, né, para mim. Que acho que te escutando, isso tem a ver com a psicologia e as interseccionalidades, né? O que é isso? A gente sempre colocou a psicologia, né, no lugar do mais individual. E muitas críticas foram feitas à psicologia de que a gente, né, olhava só o indivíduo e não considerava o contexto. E acho que, assim, tem uma psicologia que faz isso? Pode até ter, mas não é a psicologia que a gente acredita e que, enfim, né, de fato a gente estuda e vai fazendo denúncias. Porque qual que é o nosso desafio? Quando você fala assim, olha, não é sobre aquelas mulheres, mas é também sobre o modo do trabalho, o desafio é juntar os dois, né? É também sobre as mulheres, é também sobre a pessoa que a gente atende, seja em qual modalidade for, onde for, porque quando a pessoa vem, ela vem com um sofrimento, e aquele sofrimento é só ela que vive. Isso é muito singular, né? Mas E há algo muito dela de ter lidado com aquelas questões também que levou a determinado tipo de sofrimento. Mas se a gente fica só nisso, a gente só faz a pessoa reforçar que ela tem culpa pelo sofrimento dela e se encerra por aí. Né? Ela tem responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade naquilo que a gente se queixa. Mas as relações como elas se dão, né? Seja questões de raça, questões de gênero, questões socioeconômicas, elas atravessam esse sofrimento. E isso precisa ser considerado. Por muito tempo não foi, né? Quando você fala da violência obstétrica, fazer a escuta de uma mulher preta, em que as pesquisas mostram, né, que elas sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas, né, que para elas é ofertado menos anestesia porque acham que elas aguentam mais. Se eu faço uma escuta de um sofrimento e não considero isso, eu estou culpabilizando ela somente pelo sofrimento. Então, como é que eu escuto o sofrimento, que ele é muito singular, mas considerando também todos os atravessamentos que fazem parte desse sofrimento? Então, te escutando, eu vejo isso, né? Acho que talvez esse é o nosso papel e que ele é muito difícil, porque a gente sempre foi reconhecido como uma profissão que tinha que ficar no privado, né? E no privado, não só no consultório privado, mas também que não tinha pautas públicas para trazer, né? A gente quer saber da vida das pessoas, do que elas sofrem, e é um segredo que a gente não conta para ninguém. De fato, é. Mas à medida que a gente vai escutando muitas histórias e a gente vai vendo que tem questões, né, sociais, culturais, que também contribuem, muitas vezes produzem esse sofrimento, é também nosso dever vir à sociedade e falar. Quando a gente vai falando de maternidade, paternidades, talvez alcance alguém que ainda não fez essa discussão e que estava em casa ali se cobrando muito por uma maternidade que não é a que acha que deveria ser, porque se falaram que deveria ter. Né?
E aí, talvez essas falas façam a pessoa, né? Propiciam um espaço de discussão, um espaço de reflexão, um espaço de escuta. Então, a gente também precisa estar mais, né? A público e fazer defesas, né? Tem muitas pautas que a psicologia vem defendido, né? E defendido a partir de estudos científicos e que são parte de como a sociedade se constrói. Respondi. Enquanto você foi falando, eu fui lembrando, né, que nós dois a gente tá fazendo estágio na Casa Neon Cunha. E quando você trouxe interseccionalidades, ali falo muito, né? Ali é uma casa de acolhimento e de vários serviços para pessoas LGBTQIAP+. E um dos casos que não é bem assim, eu não lembro direito como que é, mas é algo, mais ou menos como eu vou falar, é como você vai falar sobre paternidade com uma pessoa que hoje em dia é uma mulher trans, mas que teve um filho enquanto era homem, e falar sobre essa paternidade que é maternidade. Então, trazer esse sofrimento, o sofrimento ético-político, né, assim, das questões atravessadas, e a gente pensar e se debruçar sobre as causas sociais, você falar sobre o coletivo que está posto no individual, e também um tanto do individual que está posto no coletivo. E agora uma provocação, né? A gente vai falar ou escutar, nesse caso. Pois é. Falar ou escutar. Eu não vou responder isso aí, não. Essa aí vai ficar com reticências. Porque falar ou escutar, acho que tá nesse meio, né? Acho que no atendimento a gente escuta, né? Muito mais. Que é isso. Acho que vocês foram falando dos manuais, né? As pessoas escutam muito sobre como elas devem viver, o que elas devem fazer. O que mais tem é isso, né? Se entrar na rede social, vai ter receita para tudo. Difícil é escutar. Escutar o outro no seu sofrimento, sem ter receita, sem ter nada que alivie, escutar a dor e o sofrimento. Que é difícil. É o que a gente faz, por isso que a gente estuda tanto. Gente, sabia? Porque às vezes não tem nada que alivie naquele momento. Ela precisa falar e a gente precisa escutar, né? Vai ter saída, pode até ter, mas neste momento não tem. Então, é essa dor que eu preciso escutar. É uma validação da dor, do sofrimento. Você existe, você é real, você está aqui e vamos se debruçar. E você está sendo escutado, e seu sofrimento está sendo considerado. Também um outro ponto que eu fiquei pensando aqui, eu acho que também é um dos papéis da psicologia, o papel da psicoeducação também. Da gente levar a discussão para outros espaços e levar esse processo a quem não tem, por vezes, acesso a esse conhecimento. Talvez seja por meio da gente que uma pessoa tenha um determinado conhecimento sobre, por exemplo, algum direito que ela tenha acesso ou algum outro tipo de informação. Então, é um processo, acho que puxando essas interseccionalidades, né? De não ficar num nicho só, de explorar para muitos outros nichos. Porque quando você está no serviço público de saúde, você não é só a psicologia. Tem a fisioterapia, tem a medicina, tem a farmácia, tem outros inúmeros campos da área da saúde. Como que a psicologia também conversa com esses campos e faz uma psicoeducação pensando em todos esses contextos que o sujeito vive e nesse espaço que o sujeito frequenta. Então, é um cuidado nosso também nesse processo de psicoeducação, assim. Eu também acho que eu fiquei pensando aqui. Uhum. Não sei se é psicoeducação que eu falo. Porque a gente já vai entrar em abordagens teóricas. Mas acho que a gente pode pensar assim, o trabalho informativo ele é importante. Sim, a gente não pode ficar só nele. A gente tem que ir para além dele. Mas tem um momento em que a informação não chegou. Então, é nosso papel também trabalhar com ela. E que é uma garantia de direito, né? O acesso à informação e o quanto que... Acho que porque tem um ponto que, assim, esse sujeito, em alguns pontos, ele sabe o que é, né? Assim, eu não preciso ensinar pra ele o que eu acho que ele tem que saber, né? Então, no primeiro momento, assim, peraí, né?
preciso baixar minha bolinha também. Ele Ele pode especialista me... que te taca manual. Como é que ele vive isso? Mais importante do que E a partir isso. disso eu vou entendendo que, então, né, existem alguns procedimentos, alguns direitos, e fazendo essa garantia de direitos, né? Sim. Então, acho importante, mas gosto de chamar de garantia de direitos. É um processo de Também escuta anterior do sujeito para compreender a realidade que ele vive. Sim. Isso que a gente vai falar também vai ser algo que vai adicionar a ele, assim, que sirva, assim, pro contexto que ele vive. Porque não adianta nada a gente só soltar informação por informação e é isso aí. E ele que se vire com essa informação. Não é bem assim que é esse processo. Acho que falando em informação, talvez a gente esteja caminhando para o fim. Eu tenho a última pergunta para todos. Para todas, que são a maioria. Tá certo. Dentro da formação de vocês, como é que vocês veem a importância de participar de grupos de estudos, como que a gente fez, como outros que vocês fazem, né? Que é a formação extra sala de aula. Quer começar daí? Pode ser. Eu acho que é um dos lugares, assim, na faculdade que eu mais articulei. Que eu senti que é muito diferente de você participar de uma palestra, né? Ali você não tá junto articulando, ou participar de uma semana X de eventos. É muito legal você tá posto no aprendizado, você tá ali, a sua fala estica junto com a de outro, e é tão legal isso, assim, sabe? De repente você cria um grande elástico que todo mundo segura, ó, isso aqui que a gente tem, sabe? Que a gente criou, que a gente produziu. Eu acho que isso tá colocado na ideia da denúncia, porque a gente tá falando, tá produzindo, tá articulando, pensando. E isso ajuda a prática profissional, sem dúvida nenhuma, assim, te dá subsídio, te dá reflexão, te dá... E de repente uma leitura, ela vira algo muito para além do que seria se você tivesse feito sozinho. Né, de pode ser um artigo que você pega para ler, de repente ele vira inúmeras outras articulações que te dá um prazer, e é gostoso fazer isso em grupo. É gostoso fazer isso, ouvir as pessoas e puxar pontos, às vezes fazer uns atos falhos e assim, sabe? Putz, fiz ato falho, sabe? E tem alguém para apontar que você fez. Ou você fazer também, é legal. A gente quebrar a cara, às vezes, é necessário. Né? Tipo, eu acho que é você viver o conhecimento mais palpavelmente, sabe? Assim, eu acho... E eu prefiro grupinhos menores e mais concisos, assim, então eu acho que é uma dinâmica que é super incrível e gostoso. Você cria relações, você vem, você se compromete num horáriozinho, é muito importante. Então, alunos, façam grupo de estudo. Acho que é isso. Eu faço parte de alguns grupos de estudo, então eu faço parte do MAEP. Também faço parte de alguns grupos de estudo de oncologia. Também faço parte de grupos de estudo de psicanálise. Faço iniciação científica. Então, essa parte da pesquisa, dessa troca de conhecimento. E da gente quebrar a cara também. Porque a gente quebra bastante a cara quando a gente se depara de um tema. Porque você acha que você tinha conhecimento sobre... Um conhecimento que é um senso comum. E conforme você vai se aprofundando, você percebe que talvez não é bem assim. Talvez a opinião de outras pessoas é importante para que eu possa compor o meu discurso. Então, eu sou uma das maiores fãs de pesquisa. Faço com pesquisa, galera. Então, esse é um espaço muito rico. Um grupo pequeno, mas que... espero que muitas pessoas também possam ter a oportunidade de conhecer um pouquinho também sobre o que é a psicologia, né? Que às vezes é um mundinho tão fechado e eu acho que é bacana a gente também expandir. Então, eu acho que o papel dos grupos de estudo, dos grupos de pesquisa, de iniciação científica, nessa promoção do conhecimento, promoção da pesquisa e promoção de denúncia também dos sofrimentos que a gente vai... conversando, o que a gente vai compreendendo dos estudos que a gente vê na sala de aula, é sair um pouco da sala de aula e pular um pouco para a realidade do que realmente acontece, assim, de não ficar imerso em um mundinho ideal, da gente também se colocar ali, se colocar na realidade e da gente aprender também com os nossos erros, de poder também contribuir para que
outras pessoas também possam escutar o que a gente está falando. Então, eu sou a maior fã de grupos de pesquisa, de grupos de estudo. Eu acho que promovem muito essa busca e procura o conhecimento. E de pesquisa que é tão necessária, né? Principalmente pensando no Brasil, que a pesquisa muitas vezes não é tão valorizada, assim. Acho que a gente não fica sozinho. Porque é muito perigoso, gente. Primeiro, é muito perigoso a gente ficar sozinho. Porque aí a gente vai tendo ideias na nossa cabeça. E a gente precisa compartilhar com as pessoas também. Pra saber se no campo que a gente tá indo, se é isso mesmo, né? Também porque entendo que a gente precisa do coletivo pra gente conseguir produzir. Então, quando a gente vem aqui e vai debatendo essas ideias, e a gente vai produzindo e reconhecendo onde a gente se encontra, onde a gente se distancia, onde existem as aproximações e as tensões, e onde a gente vai elaborando que existe, porque existem tensões também, né? Existem posições contraditórias, existem fazeres diferentes. E acho que compõe um campo que a gente tem, que é muito importante para como é que a gente vai direcionar a nossa atuação. Porque vocês vão se formar e vocês provavelmente vão atuar muito diferente um do outro, né? Assim, do mesmo jeito que eu atuo, diferente de como a Rebeca atua, por muitas questões, inclusive, porque ela tem muito mais tempo de atuação do que eu. Me chamou de velha. Não, eu te chamei de experiente. E porque ela é minha supervisora. Porque a gente vai tendo essas referências de outros lugares também, né? Eu acho que a formação, ela dá conta de muitas coisas. Acho que a formação, e puxando sardinha para USCS, acho que ela dá conta de um lugar muito específico, que ela discute políticas públicas. Então, eu não sei como tá a grade agora, mas quando eu me formei, a gente discutia a estrutura do SUS, que foi muito importante, que não me recordo de ver isso em outras graduações do jeito como a gente teve. Então, a gente discutiu a estrutura da atenção básica, a média, a alta... Ainda fazemos. Então, e que isso é muito caro, assim, isso é muito importante quando a gente vai. E porque é isso, acho que é o lugar multidisciplinar que apresenta. Então, assim, vocês vão para muitos lugares diferentes, né? A gente não forma para clínica, a gente forma para muitos lugares. Porque eu não fui para clínica, por exemplo, né? Então foi muito importante as estruturas do SUS, a gente ter campo de estágio em política pública, a gente discutir na disciplina políticas públicas. Muito importante, mas só isso não dá conta de uma formação. Porque, primeiro que nada dá conta mesmo. E depois porque há uma produção, e aí é uma tendência nossa mesmo, de que para lugar que a gente vai olhar mais, lugar que a gente vai se provocar, vai se intencionar, vai, né? De que lugar que a gente vai ser posto também na nossa atuação, porque acontece isso, né? A gente vai ser posto em xeque o tempo inteiro de, peraí, né? O que eu tô fazendo? E acho que quando a gente vai tendo essas amarras teóricas com outras pessoas também, a gente vai pensando que não. Então, isso daqui, tudo bem, isso daqui eu vou ajustando. Que eu acho que é justamente nas trocas que a gente vai conseguindo ir se ajustando. E, de novo, caminhando. Acho que é o que vai ajudando a gente a caminhar. Em uma direção que mais ou menos a gente vai enxergando onde tá, que não é tudo tão escuro, que a gente não vai fazendo as coisas da nossa cabeça sozinhos, que é muito perigoso, né? E aí eu acho delicioso. Eu igual a Mari, fiz tudo, eu fiz licenciatura na minha graduação, eu fiz muitas coisas. E acho que foi compondo um lugar de experiência. Acho que quando a gente... Principalmente quando a gente tá na graduação, porque acho que a gente fala mais com estudantes, né? A gente tem que experimentar. Então, assim, a gente vai conhecer as coisas, a gente vai descobrir o que a gente gosta, a gente vai ver onde a gente se aproxima mais. E acho que na vida também a gente vai experimentando, né? E acho que é um jeito delicioso fazer pesquisa. Muito tenso, muito contraditório, né? Todas essas coisas das O depósito do TCC foi ontem. Foi ontem. Né? Ai, vocês estão felizes. Com a clara ressaca do TCC. Eu chorei no meio, assim, foi... Eu junto, né? Porque Eu chorei várias vezes. corrigir Foi o isso, trabalho Rebeca, pelo amor de Deus. Nossa. Eu chorei várias vezes no processo. Ai, meu Deus do céu. Mas aí passa e a gente se enfia de novo. É só... Sim. Mas é uma das conclusões que eu cheguei no meu trabalho. Foi tipo assim, o homem tá sentindo medo, preocupação, sobrecarga de ter um filho, mas de repente isso que é o exato
cuidar, esse que é o exato estar presente. Esse é o exato, o medo do TCC, o chorar com o TCC, é porque você tá fazendo o TCC. Né? E de repente você sentir também coisas boas com o seu TCC, é porque você tá vivendo o seu TCC. Então não é se ausentar da paternidade ou do TCC que vai resolver qualquer coisa. O TCC foi seu filho? Acho que sim, pois é. É o primeiro filho de papel. É um filho de papel. Na minha graduação de brincava. Ai, fiz meu filho de papel. É tão mais fácil o filho de papel, gente. Ele termina. É bacana que, assim, a gente tá aqui falando de maternidade. Eu, Gustavo, tô fazendo pesquisa no matemática. A temática do meu TCC é relacionada a adoecimento, por exemplo, para o câncer de mama, mas entender como que esse adoecimento ele é representado por essa mulher que é mãe. E aí, ao mesmo tempo, também tem as suas pesquisas sobre maternidade, tem as pesquisas da Rebeca também sobre maternidades que vão em sentidos tão diferentes, mas a gente está falando de maternidades. E de que a gente... que nós estamos... Esqueci a palavra agora. Mas colocando os nossos pontos e juntando as nossas ideias. A gente está juntando, dando as nossas mãos e também discutindo sobre um tema em comum. Isso que eu acho que é o mais potente, né? E aí, acho que como, né, a Gabi falou, estar junto não é que a gente tenha uma concordância em todos os temas, porque não existe isso, né? Ainda mais no nosso campo da psicologia. É saber debater, né? Saber fazer a crítica, fazer um contraponto, né? E a partir disso, pensar aquilo que a gente não pôde pensar sozinho. Eu também compartilho, assim, né? A minha formação, ela foi muito parecida com a de vocês, né? Eu fazia tudo que tinha, né? Grupo de estudo bacharel. Tudo. O extra-sala foi muito importante, né? Eu fiz parte do movimento estudantil. E fiz muitos estágios em políticas públicas. E certamente, assim, isso me conduziu para as minhas escolhas, que a sala de aula me deu uma base muito boa, mas não teria alcance, né? Então, a importância desses espaços fora... Né? O importante da sala de aula é que a gente tenha a base, uma base muito bem construída, até para a gente fazer uma crítica daquilo que a gente teve, né? Quando eu falo, eu aprendi com a psicologia da gravidez do parto, aprendi muito bem aquilo. A ponto de hoje eu poder olhar e fazer uma crítica e entender que naquele ano, naquelas discussões, aquilo tinha todo um sentido que hoje é possível a gente desconstruir, mas não quer dizer que eu vou pegar toda a teoria e também desprezar o que está lá, né? É poder fazer a releitura a partir agora de 2025. Então, acho que esses espaços fora da sala de aula, né? Pesquisar, discutir texto, faz a gente ter uma reflexão crítica. E na nossa profissão, e com tantas mudanças que a gente vai tendo de campos de atuação, de inteligência artificial e tudo mais, acho que é a reflexão crítica que vai nos garantir estar em algum lugar de trabalho em que a gente tenha condições, né, de exercer a nossa profissão. Acho que agora, já encaminhando para as considerações finais, vou deixar para vocês fazerem as considerações de vocês. Acho que uma coisa que eu já queria fazer é agradecer por esse espaço, por a gente estar aqui. Pelo Cristiano, né, que também está fazendo esse projeto aqui. A gente tá todo mundo olhando para lá e ninguém aqui está vendo que a gente está olhando para... A gente está olhando para lá. Pelo Ele projeto, está atrás da gente. Dele, pela USCS, pela oportunidade, por vocês, por esse grupo, né, pela oportunidade de estar aqui, pensar a respeito de tudo isso, por esse tempo que a gente teve nesse semestre, pela oportunidade que a Rebeca também conseguiu, né, da gente estar aqui, e agradecer pela minha graduação que já está chegando ao fim, e aí começa a ficar quase um pouco emotivo e tal, mas... Graças a Deus, você chegou. Mas tem um semestre ainda que se não fizer direitinho não se forma. É claro que tem, né, mas... Mas a gente chegou até aqui, não tem nada garantido, viu, gente? O 10º semestre não está garantido. São 3 estágios, 2 projetos. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, eu agradeço pelo 10º semestre também. Eu agradeço, com certeza. Acho muito potente o que a gente está fazendo, o projeto como um todo. Acho que poxa, que oportunidade incrível, sabe? Fico muito feliz de estar aqui. Acho que é isso. Faço das palavras do Gustavo também as minhas palavras. Gostaria de agradecer esse espaço que a gente está tendo de conversar sobre um tema que é tão importante, assim como tantos outros temas que serão discutidos nesse formato. É um espaço de potencialidade, é um espaço de conhecimento.
E é um dos papéis também da instituição fazer divulgação de conhecimento. Então, muito obrigada por termos este espaço, termos a oportunidade de ter este espaço de discussão, por termos esse espaço de grupo, de pesquisa, de conhecimento, que é tão importante, que é tão essencial, não só para a nossa formação, mas também para que as pessoas tenham conhecimento. Eu acho que é uma coisa bastante importante que a gente está fazendo. Então, sou muito feliz de estar aqui, sou muito feliz de ter discutido, estou muito feliz de termos tido essa oportunidade. Foi um caminho de agradecimento também à Universidade do Espaço, à pesquisa do Cristiano, que acho muito importante. A gente ficou discutindo aqui sobre pesquisas, acho que é a abertura da pesquisa, um campo para a gente poder discutir, que é muito caro também, né? Ter campos para a gente poder conversar, espaços para a gente poder divulgar. A gente falou sobre psicoeducação, acho que um outro caminho muito importante é a divulgação científica, assim, é um dos caminhos e uns pilares de a gente conseguir divulgar o que a gente produz, né? E ficar acessível, as pessoas entenderem o que a gente está falando. Espero que as pessoas entendam o que a gente falou, né? Eu parto do princípio de que a gente falou muito bem. A vocês nesse tempo. A Rebeca, por ter apoiado todas as ideias que eu tive nesses períodos, desde a minha graduação. Que não foi fácil, né? Tive muitas ideias. E a vocês, porque quando a gente se forma, quando eu me formei, é um espaço muito diferente. Porque a gente vem de ritmo... Eu vim, né, gente? Eu vim de um ritmo de muitas produções. Então, de muitos espaços, de estar em muitos lugares, de fazer muitas coisas. E, de repente, acaba. E acaba, claro, para abertura de um outro lugar. Mas enquanto não chega essa outra abertura, chega um espaço de organização, de muitas coisas. Mas um espaço. E é muito difícil lidar com esse vazio que vai ficando. Com essas faltas que vão elaborando, assim. Porque aí acabou a TCC, acabou a iniciação, acabaram os 2 projetos, os 3 estágios, o meu estágio... Até esqueci o nome, não. O remunerado não obrigatório. Não, ele era remunerado. Acabou tudo, assim, o que tinha, né? Aquele contorno da vida naquele instante. Não se tinha mais desse jeito. Mas o grupo continuou. E aí, o grupo ter continuado, e aí a gente ter começado outro livro, e aí ter vindo, e a gente faz presencial o grupo, né? Então, ter continuado vindo... elaborou um campo ainda de reconhecimento e de continuidade que foi muito importante. Assim, é o que vai segurando a barra. Vocês vão sentir um tranco. Vai segurando, assim, essa barra. E aí é de uma potência, gente, muito significativa. Foi muito gostoso ouvir isso. Dá até uma calenta, assim, tipo, vai acabar, mas... Eu acho que a potência tá aqui, de um grupo também é essa, vamos né? nos maternar. Assim, é um espaço também de acolhimento. De pertencimento. Acho que a gente precisa pertencer aos lugares. A gente pertence à vida, a gente pertence à história, a gente pertence quem a gente é. E a gente pertence aos espaços, a gente pertence às relações, a gente pertence a muitas coisas que vai compondo a gente. Então, esse grupo, e aí um grupo como pesquisa, um grupo como estudo, um grupo como intervenção, acho que, assim, é um suprassumo desse olhar, assim, de uma potência como a gente pode, né, de construção. E de temas que são muito importantes, né? Assim, então, quando a gente discute maternidade, quando a gente discute paternidade, quando a gente discute, enfim, tudo isso que está acontecendo. E divisão sexual do trabalho, que eu gosto muito de discutir. E eu acho que vai dando uma garantia, assim, de espaço. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom. Eu também vou agradecer, né? E vou começar agradecendo ao Cristiano. De fato, assim, tem uma potência absurda esse espaço. A gente está na universidade, a gente tem que fazer divulgação do que a gente produz, né? Nosso dever enquanto universidade é produzir e levar à sociedade o que a gente está produzindo, senão a gente se fecha em nós mesmos e fica uma conversa entre nós, né? E não é essa a ideia de uma universidade. Comecei, né, antes da gente começar, eu falei, nossa, eu nunca fiz isso, que difícil, né? O Cristiano falou assim, é como uma palestra. Eu falei, não, palestra é mais fácil, eu chego lá e faço. E aí falo pra vocês que adorei. A gente podia ter um videocast da Psico. Pois é, eu adorei. Vou ver, cara, como que a gente faz pra ter um videocast da Psico. Já pensou que legal? Pois é. Eu adorei. Quero fazer isso da minha vida, pra mudar de profissão. E agradecer a... né, Gustavo, Mari, Gabi, que foi incrível, né? Acho que a gente tá
comecei também dizendo que esse ano a gente não se encontrou, né? De fato, nossa agenda não deu compatibilidade e a gente faz o nosso primeiro encontro em maio. Sem ter combinado antes. E falamos, né? Falamos muitas coisas. Então, assim, isso é resultado do quanto a nossa discussão ficou, né? Não é um livro que eu leio, eu faço a prova e não sei mais o que falou, né? A gente, de fato, estudou. Né? E eu acho que isso também faz a gente pensar que não tem jeito, a gente vai ter que abrir um horário pra gente se encontrar. A gente precisa manter isso vivo, né? Porque senão a gente vai perdendo esses lugares que a gente tá falando que é muito importante e acaba abrindo, né? Não abrindo espaço porque o cotidiano nos absorve, né? De uma forma que a gente não pode deixar, né? A gente tá na universidade, a gente tem que produzir conhecimento, a gente tem que fazer discussão de conhecimento. Então é isso, gente. Espero que, né, a gente tenha conseguido transmitir. Pra gente tá muito claro, mas pode ser que vocês escutem e falem assim, nossa, não entendi nada. E aí a gente volta porque a gente gostou. Viagem da psicologia. Essa galera é meio estranha. A gente já tá se convidando de novo. Então, muito obrigada. Tem algum fechamento que eu fazer? Acho que não, né? Acho que não. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.